Bom dia a todos, prazer tê-los aqui conosco para a gente fazer esse nosso webinar aqui sobre a decisão da diretoria recente da CETESB sobre a regularização do licenciamento ambiental de rodovias no estado de São Paulo. Eu sou Rodrigo Barata, sócio da prática de infraestrutura do Madrona Fialho Advogados. Um prazer estar com vocês aqui para a gente fazer esse bate-papo, e acho que mais prazeroso ainda estar com esse painel de pessoas tão gabaritadas para o assunto. No fundo, eu estou aqui de espectador privilegiado na fileira da frente, vim dar bom dia a todos, mas o nosso bate-papo aqui vai ser conduzido pela Marina Freire, minha sócia, vai se apresentar em breve. E a gente tem participações ilustres hoje aqui com a gente: Fernanda Sobral, da Diretoria de Avaliação de Impacto da CETESB, e que é a diretoria responsável por todo esse processo que o pessoal vai destrinchar aqui com vocês hoje. E o Juste, Marco Antônio Juste, diretor executivo da ABCR, a ABCR que teve uma participação ativa muito bacana, até onde eu sei, nesse processo, até aproveitando para parabenizar, né, tanto a atuação da CETESB quanto da ABCR, que também vem fazendo uma gestão incrível, enfim, para a associação, para o setor, construindo soluções muito boas, né, para destravar alguns nós do setor. Mas o nosso papo hoje é sobre licenciamento ambiental, né? É um dos nós que a gente tinha, a regularização dos empreendimentos que são anteriores até a política do meio ambiente. Tivemos já algumas práticas, e agora acho que a CETESB também encampou uma mensagem muito positiva, muito bom essa possibilidade da gente fazer a regularização de licenciamento ambiental das infraestruturas que já eram existentes. E, sem mais delongas, agradecendo a participação de todos, passo a bola para a Marina, que vai pilotar aí com todo mundo a nossa conversa. Bom dia e bom evento para todo mundo. Obrigada, Rodrigo. Bom dia a todos. Novamente, em nome do escritório, eu agradeço a presença da Fernanda, do Marco Antônio e do André, que vai se juntar a gente daqui a pouquinho. Como o Rodrigo falou, o objetivo aqui desse evento é a gente discutir um pouquinho, ouvir bastante a Fernanda e o Marco, que participou, né, em nome da ABCR, da construção aí dessa normativa, entender como que foi a construção e como vai ser agora, né, a questão da regularização dessas rodovias pavimentadas em operação aqui do estado de São Paulo. Eu vi aqui na nossa lista de participantes bastantes concessionárias de rodovia presentes, que então conhecem os desafios que era a gente justificar, né, seja no momento de uma certificação, ou seja no momento de um investidor, justificar por que se tinha eventualmente uma licença de operação para uma duplicação, mas que a gente não tinha a licença de operação para a rodovia em si. Então, a decisão de diretoria da CETESB visa exatamente a gente facilitar a vida dos advogados nesse momento. Então, eu vou passar agora para a Fernanda contar para a gente um pouquinho como que vai ser isso na prática, como que a gente vai conseguir fazer essa regularização e o que vai ser exigido da CETESB. Fernanda, com você. Bom dia. Obrigada, Marina. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer aqui o convite, né, da Marina e do Barata, e agradecer também a participação do Juste aqui. Para a gente é uma satisfação falar da DD aqui hoje. Se a Mariana puder também já colocar a apresentação, a gente tratou desse processo praticamente por 2 anos, né. Pode passar, Mariana, por favor, Mariana. A gente passou por esse processo mais ou menos por 2 anos. Dentro aqui da diretoria, nós trabalhamos com o time do setor de licenciamento de obras de transporte, né, com uma participação bastante efetiva do Rodrigo, da Tiziana e do Camilo, que são os gerentes lá do setor, com a Maria Silvia Romitelli também, que é uma referência para nós aqui no licenciamento e nas normativas.
e a diretoria vem trabalhando, né, aqui, sob gestão da Mayla, nesse sentido de elaborar normativas para facilitar, de fato, o licenciamento, né. Então, do contexto das rodovias, a gente tem 22 mil quilômetros de rodovias estaduais pavimentadas. Dessas, 13 mil estão sob a administração do DR e 9 mil das concessionárias, e aí, segundo os dados do DR, né, e em 20 lotes de concessão. Pode passar, por favor. E como que a gente chegou, né, nesse contexto aí da DD? Desses 22 mil quilômetros de rodovia, boa parte foi feita, né, como o Rodrigo e a Marina já comentaram, antes da Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 81, o que faz com que a boa parte grande parte, né, dessas rodovias não tenham licença. E aí depois, nos anos 90, mais para 98, com o programa, né, de concessões, começou um aumento significativo de obras, né, de rodovias. E isso fez com que a demanda do licenciamento também aumentasse, né? Então, a gente teve uma primeira resolução em 98, para tratar um pouco desses assuntos, né, dentro do licenciamento, e depois a resolução 70, que tratava basicamente de melhorias e manutenção das rodovias, já que, né, a gente não tinha o licenciamento, foi uma forma de tentar facilitar a realização dessas obras. Então, fora as obras de melhoramento e de manutenção, a gente teve muita duplicação nesse período, né, prolongamentos, novas rodovias e marginais, e isso passou a ser licenciado regularmente no Estado. O que aconteceu é que, dentro desse licenciamento, a gente cuidava, então, da licença prévia de instalação, mas, de fato, existia um conflito que era: como é que eu emito uma licença de operação para um trecho de uma rodovia que não tem licença, né? Então, a gente começou, principalmente aí, acho que na última década, a gente começou a lidar com essa situação, né? E a gente não via sentido em emitir até as licenças de operação para esses trechos. Então, isso começou a gerar um estoque alto de pedidos também, de licença de operação em aberto, né, que a gente tem hoje, principalmente para as duplicações e marginais. E fora isso, também, essa forma de licenciamento da rodovia, né, por rodovia ou por trecho, a gente entendia que nós entendíamos que não era a forma mais efetiva, né, de se licenciar. Então, foi pensado essa resolução já estava, né, na verdade, a gente pensava inicialmente em fazer uma resolução e passou a ser uma DD, que é um processo muito mais rápido também, mais simples, e a gente passou a pensar nisso também, em fazer a regularização e o licenciamento da malha, né, já que cada concessionária tem já o seu sistema de gestão, né, próprio, e trata as rodovias mais ou menos de uma forma padronizada dentro dessa malha. Então, basicamente, a ideia era essa, né, de a gente, primeiro, garantir essa licença de operação, né, regularizar de fato essa situação que vinha de uma questão prévia à política, e de tentar organizar o licenciamento também para que seja mais abrangente, mais efetivo, né, considerando a malha como um todo. Em 2022, então, isso foi levado para o GT, né, de rodovias dentro da Câmara Ambiental da CETESB, e a CETESB preparou, então, uma minuta de decisão de diretoria, e essa minuta foi discutida dentro desse GT, que acho que o Marco vai falar um pouquinho mais para frente, com detalhes como é que foi esse processo, né, dentro do GT. E começou em 2022 e agora em 2024, em setembro de 22, e agora em 2024 a gente publicou finalmente a DD 22, né? Pode passar, por favor.
Então, de fato, o que a ADD trata? Ela vai tratar dos procedimentos para regularização do licenciamento dessas rodovias, as rodovias estaduais, né? Aqui a gente não está falando de vicinais, enfim, a gente está falando nem das federais, a gente está falando das estaduais no estado de São Paulo. O que vai ser objeto dessa ADD? As rodovias que na publicação estão sem licença de operação, né? Pode passar. Então, basicamente, vou adiantar aqui um pouquinho o procedimento e depois eu falo um pouco dos artigos, né? O procedimento, ele prevê uma convocação pela CETESB, das concessionárias, né? Inicialmente, e depois também das rodovias que vão estar, que estão sob gestão do DR. Então, a CETESB faz uma convocação, em 120 dias a concessionária apresenta um relatório de solicitação de LO, e junto com esse relatório já apresenta uma solicitação de autorização de supressão de vegetação. Essa autorização basicamente vai ser para fazer as obras de manutenção e melhoramento que já estarão incluídas nessa licença de operação que vai ser para a malha como um todo. Para protocolar esse pedido, o empreendedor vai precisar apresentar um relatório de solicitação de LO, e para apresentar esse relatório, a CETESB está agora terminando um roteiro para que seja feito com base nesse roteiro. A gente está pensando de uma forma assim bem prática, né, para fazer esse relatório, que basicamente vai definir o que tem que ser feito nesse primeiro período de operação do empreendimento, né, licenciado. Então, o empreendedor apresentando essa documentação, a gente emite uma LO com prazo de 5 anos, e para a SV é firmado um TCRA, então a gente emite a LO juntamente com a SV para a malha como um todo, né, e não mais por rodovia. Pode passar, por favor. Então, como é que vai ser a convocação? A CETESB vai notificar o empreendedor, né, para apresentar isso. O objeto da regularização, prioritariamente a gente vai pedir por malha mesmo, a malha como um todo, mas em alguns casos também a gente pode pedir de alguma outra forma, de algum outro escopo, né? Então, inicialmente a gente vai fazer algumas reuniões também com os empreendedores e com as concessionárias para discutir melhor esse escopo, se necessário for, né? E para o DR seria por divisões regionais. Para alguns casos excepcionais, a gente pode fazer por rodovia ou por conjunto de rodovias, se a gente entender, juntamente com a concessionária, que é o melhor caminho. Então, como eu falei, o prazo é de 120 dias depois da convocação para apresentar o pedido de LO, e a gente está para soltar o roteiro provavelmente nesse mês já para esse relatório. Pode passar, por favor. Então, aqui, né, no artigo 6º e 7º, a ADD fala que a LO fica condicionada à apresentação, então a gente tem uma expectativa que essa análise do pedido vai ser bastante expedita, né, porque a gente sabe que as concessionárias já têm um sistema de gestão, elas já respondem, inclusive para a Artesp, né, com indicadores de todas as questões ambientais durante essa operação. Quer dizer, as concessionárias já estão estruturadas, né? Então, o que a gente precisa é trazer isso para dentro do licenciamento e começar, de fato, a acompanhar de uma forma mais próxima, né? E fora o relatório, vai precisar do PAI e do PGR para o transporte de produtos perigosos. Nesse primeiro momento, como eu falei, a licença vai ter 5 anos, né? Não vai ter o prazo máximo de 10 anos, e nesses 5 anos a gente vai acompanhar como é que as concessionárias estão operando e como, de fato, os eventuais passivos estão sendo corrigidos, né? Como os programas vão ser implementados,
A questão das manutenções e dos melhoramentos também a gente vai acompanhar com relação principalmente à supressão. E se identificarmos nesse período também a necessidade de alguma complementação dessa primeira licença, a gente pode fazer durante essa vigência desses 5 anos. Pode passar, por favor. Com relação à autorização de supressão, então a ideia que a gente tem é que, emitindo uma autorização já, inicialmente, a gente vai diminuir aquela demanda grande que temos de pedidos, né, para essas obras de melhoramento, enfim. E então a gente vai fazer, o que está previsto, né, para o corte de árvores isoladas e para a supressão de vegetação em estágio inicial, essas intervenções já vão estar incluídas na SV da malha, da rodovia. Então, quando sair, já tem uma SV com um prazo maior para que essas obras possam ser feitas sem que toda vez tenham que vir aqui a CETESB, né? Para intervenção em APP somente, se ela não tiver vegetação, já fica dispensado de SV como já era na 70. Então, o que mudou da 70 para cá é que, para a supressão de cortes isolados, de árvores isoladas, passa a ser incluso, né, na autorização, mas a intervenção em APP continua sendo dispensada. Nesse primeiro momento, a gente estava com uma dificuldade grande para incluir a supressão de estágio médio nessa autorização prévia, porque basicamente a gente está dando uma autorização antes de ter um levantamento específico, né, de todos os fragmentos. Então, como a gente tem também a questão da anuência prévia do IBAMA, a gente estava encontrando uma dificuldade para fazer um procedimento mais prático, né, para a supressão de médio, e a gente entendeu que, para não atrasar também a ADD, a gente vai discutir isso mais para frente, uma forma também de autorizar previamente, mas por enquanto essas supressões têm que ser feitas em requerimento próprio, tá? E para estágio avançado já não pode mesmo, né, em função, se for da Mata Atlântica, em função da lei da Mata Atlântica, e o licenciamento teria que ser com EIA-RIM. Pode passar, por favor. O que a DD também trouxe, né? Ela incorporou aquilo que estava previsto na 70, daquelas atividades de manutenção e melhoramento, todas dentro da faixa de domínio e das áreas de apoio associada. Então, todas essas atividades já vão estar inclusas na LO, né? E o operador poderá executar normalmente dentro da LO. O que ainda não está previsto são rodovias novas, né, duplicações, enfim, que aí vão ter um licenciamento próprio. Mas, ou aquelas obras de melhoria que impliquem supressão de vegetação primária, né, ou avançada, ou com relocação também. Mas o que a gente deixou claro na DD é que essas obras vão poder ser incorporadas na LO vigente. Então, à medida que saiu a primeira licença de operação da malha como um todo, as obras que venham depois, né, as rodovias que venham depois, as duplicações, elas vão poder ser incorporadas nessa licença sem a gente precisar emitir outras LOs. Então, de fato, o operador vai ter uma licença praticamente única, né, de operação. Não vai precisar ter várias licenças como acontece hoje. Deixa eu passar, por favor. Então, aqui tem um quadro, né, com aquilo que estava previsto na 70 e o que foi incluso dessas atividades de manutenção. Isso foi uma solicitação do setor, né, para porque desde a 70 para cá surgiram outras questões, né, que a gente passou a observar. Então, aí são mencionadas as operações rotineiras,
as operações de emergência e ações urgentes, isso é um ponto importante, né, que a gente tem enfrentado aí ultimamente, então ficou bastante claro também na DD. Obras de atividades de limpeza, capina, roçada, enfim, tudo aquilo que de fato o setor precisa que seja feito, né, na operação das rodovias. Próximo, por favor. E aí, de melhoramento, ficou bem específico, né? Alguns itens, as obras de arte, substituição, alargamento, né? Lembrando que tudo sempre dentro da faixa de domínio, implantação, substituição de estruturas para proteção da fauna, as ciclovias, marginais, interseções, que dentro da faixa de domínio também aumentou bastante a demanda, né? Nesse último período. Estruturas de contenção, as questões de free flow, né, que surgiram agora, e as infraestruturas de comunicação, tudo isso ficou bem explícito, né, porque muitas vezes o setor tinha que pedir aqui, né, uma manifestação específica para deixar claro isso, e também não impede que na própria licença, né, no futuro se tenha passem a ter outras estruturas, enfim, que surjam, que a gente também inclua, né? Próximo, por favor. Então, aqui sobre as ações emergenciais e urgentes, que são aquelas ações que são necessárias quando você tem alguma interrupção do fluxo ou algum risco iminente ao desenvolvimento do fluxo ou à segurança das pessoas. A gente manteve isso, né, na DD, isso ficou também bastante explícito, com as ressalvas de que o operador tem que notificar a CETESB imediatamente, de preferência antes, né, de executar essas intervenções. Se houver supressão de vegetação, intervenção em APP, essas atividades são permitidas, inclusive elas abriu aí a possibilidade de intervenção, inclusive em estágio avançado, mediante uma manifestação da Defesa Civil ou um laudo com RT, que essa é a novidade em relação, né, a 70, a questão do laudo, porque em alguns casos tem se notado que a Defesa Civil não emite manifestação, justamente por estar em uma área mais afastada de população, né? Então ela não tem aquele entendimento do risco a uma população fixa, vamos dizer assim, né? Então isso também foi uma novidade aí que surgiu a questão do laudo. E essas intervenções podem ser feitas, mas depois devem ser compensadas, né? A não ser que tenham sido causadas por escorregamentos ou outro tipo de desastre natural. Pode passar. E aí, nesse primeiro período, né, enquanto a gente não tiver todas as licenças emitidas, a gente previu que os processos que estão em aberto, a gente provavelmente não vai dar continuidade nesses processos, né, de LO, renovação de LO e regularização, e vamos arquivar quando a gente conseguir fazer essa regularização, né. E as eventuais licenças de instalação ou operação que tenham exigências que devessem ser analisadas, né, agora para a fase de operação, elas vão ser incorporadas nessa licença para que a gente possa, nesses próximos anos, acompanhar o atendimento dessas exigências, né? A nossa expectativa é de convocar praticamente 50%, né, do público agora em 2004, das concessionárias, né? E aí, com isso, a gente também acaba atacando um pouco o nosso estoque aqui de licenças de operação,
que hoje a gente está em torno de 150, e a expectativa é que pelo menos 36 pedidos a gente consiga encerrar com essa possibilidade aí de arquivamento daqueles processos que estão em abertos, para que a gente trate tudo dentro da malha. Pode passar, por favor. Aqui, enquanto, então, o operador não tiver, né, a licença de operação emitida, a ASV para corte de árvores isoladas e para supressão para as obras de melhoramento, né, pode ser solicitada na agência. E aqui também continua aquela possibilidade, né, de intervenção em APP desprovido de vegetação sem a autorização, como vai ficar também dentro da malha. E nesse caso, nesse período em que não tem a licença ainda, o próprio operador, no caso de atividades dentro de unidade de proteção integral, pode fazer as tratativas com o gestor da UC, né? No caso, comunicar, enfim. Dentro do processo de licenciamento, vai ser a própria CETESB que vai fazer essa comunicação aos órgãos gestores, né, de unidade de conservação, dentro do licenciamento da malha, em atendimento à Resolução 428, né, a CONAMA 428, de 2010. Então, não vai ter mais aquele processo de consulta que era previsto cada vez que tinha que intervir para uma obra de melhoramento. Isso já vai ser previsto dentro do próprio licenciamento. Pode passar, por favor. Então, para finalizar aqui, né, o que a gente espera com a publicação da DD, né? Primeiro, acho que um ponto importante aí que a Marina abriu é a segurança jurídica para os operadores, né, que até hoje operando praticamente grande parte aí da malha sem licença, né? Então, a gente passa a ter essa adequação, né, para o licenciamento ambiental. Redução do passivo de licenciamento de obras, né, já que agora a gente passa a analisar tudo dentro de uma malha de concessão e não mais por trechos ou por rodovias, o que fazia com que a demanda de licenciamento fosse muito alta, e aí sempre a questão dos prazos, né? Eu acho que com isso a gente consegue agilizar mais o processo para os operadores, estabelecer as regras, né, claras para a gestão das rodovias, tudo dentro de um programa, né, de gestão de operação, buscando melhorar cada vez mais a qualidade aí da operação. E nesse primeiro momento, né, e a CETESB acompanhando para e passo quais são os ganhos, né, de fato desse licenciamento, e a gente está pensando em fazer isso de uma forma muito prática, assim, usar o nosso sistema, a nossa plataforma e-cenários, né, que algumas operadoras já conhecem. Então, eu acho que a minuta tá sendo finalizada do roteiro, mas a gente tem uma expectativa que as concessionárias vão gostar, assim, da forma como a gente está prevendo. A gente está buscando modernizar, de fato, o processo de análise, né, deixar de ter pareceres muito longos, relatórios muito longos, e já, de fato, para um acompanhamento dos indicadores, enfim, ao longo das rodovias, e a gente espera que esse processo vai ser bastante benéfico aí para todos os lados. Era isso que eu tinha para falar, agradeço aí a atenção de todos. Ótimo, Fernanda, muito obrigada. Agora vamos abrir a palavra para o Marco contar um pouquinho para a gente aí dos bastidores da criação dessa norma. Obrigado, Marina. Primeiro, queria cumprimentar a Madrona pela iniciativa de colocar luz no
no tema, né, ao convidar-nos para esse webinar, né, vou falar um pouquinho sobre, na nossa visão, né, a importância da evolução do passo que está sendo dado, pensando nos investimentos aí previstos para o Estado de São Paulo, para os próximos ciclos, né, cumprimentar também a CETESB, aqui representada na figura da Fernanda, né, com a qual tivemos muita interação para chegarmos nesse resultado, né? Mas antes de falar do processo, eu queria comentar um pouco, e é claro que isso é a visão de Estado, né? Um programa de Estado, né? Que rapidamente, né, na nova gestão, traduzida aí pela chegada do Tomás na CETESB, né? Decidiu e percebeu a necessidade de, como ele mesmo nos provocou nas primeiras interações, né, acelerar o processo de transformação que já vinha acontecendo, né? E por que disso, né? A gente tem a previsão no Estado de São Paulo de um volume bastante significativo de investimento privado, e aí não só no setor de rodovias, mas também em outros setores de infraestrutura, né? E todos esses investimentos e as obras associadas a esses investimentos passam, em algum momento, por uma avaliação, né, da equipe da CETESB, né? A CETESB, assim como outros órgãos públicos, tem, por diferentes razões, né, questões ou limitações em termos de quantidade de recursos, né, disponibilidade de recursos, está trabalhando, inclusive, o Estado de São Paulo está trabalhando de uma maneira mais ampla, né, em aparelhar e equipar os órgãos públicos de maneira geral, né, para trazê-los, né, a uma estrutura mais forte, mais robusta, valorizar as funções, os cargos técnicos, coisas que nós, setor privado, entendemos necessárias e apoiamos firmemente, né? Mas, além disso, e esses processos, sabemos que são processos, por vezes, demorados, envolvem concursos, prazos mais longos, né? Existem também limitações em relação a aumentos de quadro, ainda que esses aumentos sejam aprovados no âmbito da Assembleia, né? Deve ser conduzido em paralelo com iniciativas como essa, né? De revisitar, né, os principais processos internos e avaliar, né, que aperfeiçoamentos poderiam ser feitos, ser conduzidos naturalmente, sem perder de vista, né, o objetivo aí máximo de segurança em termos de impacto socioambiental dessas diferentes obras e projetos, né? Quer dizer, quais são os aperfeiçoamentos possíveis sem, em qualquer medida, de qualquer forma, prejudicar esse objetivo maior, né? Do ponto de vista de investimentos, e falando agora só no setor rodoviário, né, o que a gente está vendo nós temos tido ao longo dos últimos anos um volume substancial aí de CAPEX alocado para as rodovias aí do Programa do Estado de São Paulo. O Programa de Rodovias do Estado de São Paulo em conjunto com o Programa Federal, né, um dos dois maiores programas aí em termos de rodovias concedidas. Se a gente olhar os últimos anos, nós temos alguma coisa na faixa de 4 a 5 bilhões de reais investidos, né, CAPEX anuais, CAPEX anual, né, só no programa aqui de São Paulo, e considerando, né, as licitações, os programas recentes que começaram a partir, eu não vou voltar muito para trás, mas da Entrevias, da Via Paulista, né, do lote noroeste, agora mais recentemente do litoral, né? Nós estamos observando uma aceleração importante, né, novamente, desses investimentos no setor rodoviário, dentro desse conjunto que eu mencionei anteriormente, de maior participação privada, investimentos privados no Estado de São Paulo, né? E, naturalmente, né, existe uma expectativa em relação a cada um desses contratos, né, cada vez maior, de se materializar a melhoria na condição, ampliação da malha rodoviária, melhoria ou benefício para o usuário, já nos anos iniciais, né? Todos esses contratos trazem um período de partida de intervenções iniciais, em que se busca trazer as condições básicas aí de pavimento, de sinalização, né, da rodovia para um patamar que traga maior conforto e segurança ao usuário, mas já a partir do segundo, terceiro ano, quarto ano,
se dá um início bastante intenso, né, de obras de grande proporção, né? E para o investidor, para o concessionária que assume esses trechos, né, existem uma série de desafios ou etapas que precisam ser vencidas até efetivamente se dar o início da obra, né? Então, existe todo um processo de aprovação dos projetos e a TESP vem trabalhando bastante nessa dimensão, por exemplo, com a criação do conceito de certificação, né, desses projetos e, eventualmente, de acompanhamento de obra, né? E existe a questão das licenças, da emissão das licenças, né? E o principal parâmetro aqui, o principal função objetivo na visão do investidor, do empreendedor, que se busca é que haja uma previsibilidade e assertividade em relação aos prazos, às datas de concessão dessas licenças, né? E a gente acredita que com essa mudança que está sendo feita, né, que é um primeiro passo, um passo bastante importante, né, que foi bastante detalhadamente aí descrito pela Fernanda, então eu não vou entrar nos detalhes aqui nos comentários, mas que traz o conceito da licença de operação única, incorporando essa licença uma série de intervenções, né, que se deem dentro da faixa de domínio, que não tenham uma sensibilidade socioambiental maior, né, a possibilidade de início dessas atuações, o conceito da supressão vegetal também para todo o empreendimento, novamente feitas as mesmas ressalvas, né? A evolução, que a gente entende como uma ampliação no rol de atividades pensadas no processo, já existia essa disposição lá na SMA 70, e essa disposição foi revisitada, e esse rol de atividades foi ampliado, na nossa visão, de uma maneira bastante cuidadosa e coerente, né? Assim como a simplificação do rito, né? Porque muitas vezes os prazos estão associados a uma necessidade de múltiplas interações, eventualmente de falta de clareza ou de entendimento por parte de quem pede a licença, dos requisitos para aquela licença. Então, à medida em que você reduza ou torne mais claros os requisitos, reduza o número de intervenções ou de interações, esse prazo final naturalmente vai ser reduzido. Então, a gente entende que esse grande objetivo, né, de viabilizar, né, a aceleração dos investimentos privados para, de uma maneira ainda mais pujante, mais rápida, traduzir esses investimentos em melhor serviço, uma melhor infraestrutura para o usuário, mais empregos, maior atividade econômica no Estado, né? A CETESB, ao dar esse passo, está contribuindo com tudo isso. Então, é fundamental, acho que colocar a luz a esse movimento aí liderado pelo time da CETESB. E eles escolheram, para acelerar esse processo, uma forma de trabalhar que eu também acho que deve ser sobre essa questão deve ser jogada à luz, né? Que é o diálogo aí com os vários participantes, né? Fazer isso de uma maneira que se permita e que se ouça, se tenha, né, a escutativa, né? O Marco Aurélio fala muito da escutativa nos pronunciamentos dele, né? Que nós temos que ter como setor privado a escutativa em relação ao setor público e vice-versa, né? Em relação às necessidades e à realidade do operador privado, do investidor privado. E a CETESB fez isso, né? Já existiam, como a Fernanda mencionou, né, câmara técnica para discussão dos temas, mas no final do primeiro semestre do ano passado, Tomás chamou, né, nos vários setores de infraestrutura, diferentes stakeholders, né, não só privados como públicos, então vamos restringir aqui ao setor de rodovias, mas todas as concessionárias, as empresas, né, que detêm contratos de concessão de rodovia aqui no estado de São Paulo, nos convidou também para essa discussão, a Artesp, PR, né, e com uma provocação, né? Nós estamos nesse processo, né, de aperfeiçoamento, né, de normativos, de estrutura da CETESB, de forma de atuação, né? Como é que vocês todos, né, poderiam, né, nos ajudar, quais recomendações, sugestões, ideias, propostas vocês teriam para que fossem, de alguma maneira, avaliadas pelo time da CETESB, que naturalmente liderou esse processo todo, né? Mas que poderiam colaborar para que esse passo seja com cuidado, com critério, mas o mais efetivo possível. E assim se fez, né?
Na verdade, nós, como na primeira provocação, começamos com um número até maior de temas, de ideias, chegamos a levar quase que 20 subtemas aí para discussão, para análise do time da CETESB, mas conjuntamente concluímos que, poxa, vamos fazer o 80-20, né? Vamos focar no principal, né? E houve uma convergência muito grande em relação à priorização, aos temas principais, né? O conceito da LO única, juntamente com a ESV, né? Com a ampliação do rol das atividades da ICMA 70, claramente eram temas prioritários para todos nós, né? E assim foi feito, né? Então, a partir da eleição conjunta, né, dos temas que seriam objeto dessa primeira, vamos dizer assim, primeira leva de aperfeiçoamento, né, nós também, e aí a nossa ajuda como a BCR foi no sentido de tentar levar uma posição consolidada do setor privado, né? Seria mais complicado, naturalmente, uma discussão um a um com cada um dos associados, com cada uma das 20, né? 20 ou mais hoje concessionárias aqui no estado de São Paulo. Então, nós tentamos, internamente, nós operamos dentro da BCR também com comitês técnicos, né? Então, nós, dentro do Comitê Técnico de Engenharia e Infraestrutura, que trata também dos temas de licenciamento ambiental, de sustentabilidade, era assim até o ano passado, nós, com o corpo técnico, com o corpo da área ambiental, dos vários grupos, das várias concessões, buscamos desenvolver propostas em torno dos temas que haviam sido alinhados, né, com a CETESB e com os demais stakeholders, né? E fizemos algumas reuniões, né, com esse grupo, levamos também nas reuniões das câmaras técnicas essas propostas, né? Esse trabalho do nosso lado acontecer de uma maneira mais intensa, mais acelerada ao longo do segundo semestre do ano passado, que culminou, né, com uma última interação aí desse grupo que eu menciono com o time da CETESB em dezembro do ano passado, né, já com alguma coisa que já havia sido desenvolvida pela CETESB, propostas adicionais desenvolvidas de maneira consolidada, de maneira global pelos associados da BCR, que evoluíram muito rapidamente, a forma de pensar, os objetivos eram bastante, conversavam, né, entre si, né, estavam muito próximos, né? Então, rapidamente se chegou aí, como eu mencionei, sob a liderança do time da Mayla, né, da qual a Fernanda faz parte, a um produto que a gente entende que vai significar, sim, claramente uma evolução importante para o atingimento desse objetivo, né, que é permitir que o Estado de São Paulo continue sendo aí uma plataforma importante de crescimento aí para o país e continue provendo as melhores rodovias do Brasil, né? A gente esquece disso, né? Mas o Estado de São Paulo tem claramente hoje, continua tendo as melhores rodovias do país e a gente pretende que isso siga dessa forma, né? Naturalmente, como eu mencionei, existem outros temas e a CETESB conhece esses temas, nós já levamos a conhecimento da CETESB outros temas que nós entendemos que poderiam também, nos próximos meses, aí, ser objeto de uma continuada discussão, né? Para continuar aperfeiçoando as questões relacionadas às licenças, que não foram tratados porque não eram o top 2 ou 3 de prioridade nessa DD, né? Mas a gente acredita que vamos ter essa possibilidade, continuando esse diálogo aberto e transparente que está acontecendo, também endereçar aí nos próximos meses os demais temas. Mas o objetivo aqui, de novo, cumprimentar em especial o time aí da CETESB pela publicação. E nos colocar também à disposição para, né, continuar nesse diálogo e, com certeza, também as concessionárias agora na etapa seguinte, né, que é a preparação do relatório para a obtenção, efetivamente, das licenças de uma maneira coordenada, né, e programada aí ao longo dos próximos meses. Eu entendo até que o objetivo da CETESB é que a gente, até o final do ano, tenha por uma parte razoável aí da malha, né, do Estado de São Paulo,
essas licenças já emitidas aí até o final do ano, e a gente vai, como associação, entendo que esse também é o objetivo dos nossos associados, contribuir, tá atendendo ao máximo aí aos pedidos e às solicitações da CETESB para que isso se materialize. Obrigada, Marco. Muito bom poder conhecer um pouquinho aí dos bastidores da criação dessa norma, que, a meu ver, está sendo um consenso de que foi uma coisa positiva e esperada por todos e que está com critérios aí bem razoáveis e dentro do esperado. Acho que a apresentação da Fernanda foi tão boa que a gente não tem uma pergunta no Q&A e que durante todo o processo de regularização, ó, Fernanda, nenhuma concessionária vai ter dúvida, vai fluir tudo bonitinho, e aí a expectativa é que no fim do ano esteja tudo regularizado. Mas Que agora, assim seja. se alguém tiver alguma pergunta e quiser aproveitar esses minutinhos finais, o André vai falar e depois a gente abre para responder alguma pergunta, pode usar aqui esse espaço de Q&A, tá bom? Agora eu vou abrir a palavra para o André. O André, ele é da empresa Funchal Investimentos, né, QI Asset, e ele vai falar um pouquinho, a Fernanda trouxe bastante para a gente a questão de supressão de vegetação, e o André vai tratar um pouquinho desse tema, mas aí com um olhar mais financeiro, né, André? Fica à vontade, André, para compartilhar e fazer a sua fala. Bacana. Primeiramente, agradeço o convite, Marina. É uma honra estar aqui com todos vocês, Fernanda, Marco e Rodrigo. Vou falar um pouquinho, ser o mais sintético possível, tá? Nosso sócio da Funchal Investimentos, em conjunto com a EQI, a gente criou esse FIP, que é um veículo aí, basicamente, que a gente vem dar uma roupagem nova aí para uma solução ambiental, mas, obviamente, atrelado à própria CETESB, que trouxe, né, essa possibilidade. Então, a gente tem um fundo que a gente adquiriu em torno de 4.500 hectares, tá? Em unidade de conservação, e a gente traz ao mercado a possibilidade de fazer essa compensação conosco, através das nossas áreas de unidade de conservação, que agora, num primeiro estágio, são proprietárias do fundo, são nossas, e agora estão em processo de doação para a Fundação Florestal. Então, para todos os setores da economia que fazem a supressão da vegetação, e aí a gente entra no ramo aí que é bastante importante das concessões, principalmente rodoviárias ou linhas de transmissões, que precisam apresentar um TCRA, um plano de recuperação ambiental, dada a supressão da vegetação, existe a possibilidade de fazer a compensação ambiental agora, através de unidade de conservação, que é o que nós temos aqui. Então, essa mecânica ela está pautada basicamente na resolução 110 de 2022, da própria CETESB, né? E ela foi um grande marco. Inicialmente, voltando um pouquinho atrás, a gente criou essa ideia, na verdade, apostou nessa iniciativa que o próprio Estado desenhou essa mecânica, com a finalidade de atender o setor do agronegócio, tá? Que possuía déficit de reserva legal e precisaria se regularizar, né? E aí, mais para frente, ampliou-se o leque com os setores que fazem a supressão da vegetação, né? A gente tinha um gargalo, uma dor, que a gente vem escutando bastante de todos os setores, de empreendimentos imobiliários, incorporadoras, loteadoras, principalmente as concessões de rodovia, porque a apresentação do TCRA, esse plano de recuperação ambiental dada a supressão, era feito através de plantio, né? E às vezes quase sempre não dava certo, então era um custo revolvente a cada ano, e fora os aspectos jurídicos que contavam, né? E a atividade fim das concessões é, de fato, ampliar as rodovias, né? Não é simplesmente ter a manutenção e a responsabilidade de uma área para fins de compensação, né? Então, eu acho que a gente traz essa oportunidade aqui, bastante célere o processo. A CETESB tem algumas questões que envolvem algumas condições precedentes para que ocorra, tem que pertencer ao mesmo bioma da Mata Atlântica, tem que olhar eventualmente as questões da bacia, né, se pertence à mesma bacia ou não, a depender do estágio da supressão, mas é uma nova alternativa que a gente apostou lá atrás, constituímos esse fundo, captamos aí 50 milhões, fizemos a aquisição dessas unidades de conservação e estamos no mercado ofertando, e já
e já tivemos a chancela da CETESB em alguns processos, outros estão em andamento, e a gente está bastante otimista que daqui para frente, dado as novas concessões que estão saindo cada vez mais, principalmente, a gente está apto aí a atender a demanda desse setor que é de extrema importância para nós, né? Acho que, em suma, é isso, Marina. Não sei se eu me fiz claro, é um tema que não é tão também simples, mas basicamente é uma nova alternativa que a gente tem para fazer a compensação ambiental e apresentar o TCRA para a CETESB, né, para quem faz a supressão. Oi, André, obrigada. Eu já conheci um pouquinho, para mim ficou bem claro, mas se alguém tiver alguma dúvida ou depois quiser mais informações, a gente também compartilha os contatos de todos aqui. Aí, aproveitando, Fernanda, agora esses minutinhos finais, eu digo Fernanda porque eu acredito que as perguntas, a grande maioria, são para elas. Eu não sei se você teve a oportunidade, Fernanda, de dar uma olhadinha aqui no Q&A, ou se você prefere que eu traga a pergunta para leia para você responder, ou se você prefere acompanhar diretamente aqui pelo Q&A. Não, eu tô dando uma olhadinha aqui. Bom, tem uma primeira pergunta sobre a questão das barreiras físicas, né? No caso das obras de melhoramento, no artigo 3º, barreiras de segurança viária, desde que não caracterizem barreira física à fauna silvestre, quando implantadas no entrepista, são enquadradas como manutenção. No caso de se caracterizarem como barreira física, qual enquadramento continua necessária consulta, como proceder? No caso, se de fato for caracterizar uma barreira física, a gente vai ter que ser consultado para avaliar a questão de impactos à fauna, né? Em questão de atropelamento, né? Enfim, então, principalmente canteiro central, né? Se for barreira física, a gente vai precisar avaliar, tá? A outra questão é sobre, para as concessionárias que já deram entrada no pedido de LO da malha, esses processos serão arquivados e será necessário entrar com um novo pedido? Não. Para quem já tiver com o processo da malha em aberto, não, né? Porque o processo já está em aberto, que provavelmente a gente vai ter que discutir é a questão do relatório, né? Que o relatório que já tenha sido apresentado, talvez ele tenha que ter alguma adaptação para a gente poder emitir a licença já com esse modelo aí que a gente está prevendo de gestão adaptado para a malha, tá? Mas o processo não vai ser arquivado. O que a gente pretende arquivar são os processos de trechos ou de rodovias individuais dentro da malha, né? Então, se foi feito, a partir do momento que seja feito o pedido de LO para a malha como um todo, não faz mais sentido a gente analisar uma LO, né? E aí a gente está falando de LO, de um trecho específico para emitir uma licença específica, tá? Então, esses processos aqui vão ser arquivados. E a última pergunta, deixa eu ver aqui. Tem mais agora. Para melhorar, seria possível o TCRA da SV da malha ser realizada por etapas e não de uma só vez? Bom, aqui a pergunta da Solange. Solange, talvez a gente tenha que, de fato, conversar, né? A questão da SV, eu acho que foi um ponto bastante delicado e para a gente aqui internamente, para verificar como é que vai fazer. A gente está discutindo até com algumas pessoas aqui internamente, consultando também, conversando com alguns empreendedores, para a gente avaliar qual que vai ser a melhor forma, mas também acho que não é nada assim inflexível, né? A gente vai poder conversar, eu vejo que por trechos, mas aí vai ter que ver qual que é também a expectativa da concessionária, né? Porque com relação às melhorias, às obras, mas a gente pode fazer fracionado, acho que vai ser sim uma possibilidade, acho que vai ser, como o Marco falou, a gente vai precisar nesse primeiro momento de ter bastante diálogo, né, com as concessionárias, para chegar num ponto que seja favorável tanto para a CETESB quanto para o operador também.
E aí acho que tem uma última, Marina. No caso de ações emergenciais urgentes que envolvam a remoção de vegetação e intervenção em APP, a concessionária deverá notificar a CETESB. Isso seria em qualquer estágio de regeneração? Caberia uma linha de corte, contraponto, atividades de manutenção e melhoramento de APP nessas condições prescindem de SV e compensação. Para atividades que sejam dentro da faixa, né, a gente já vai estar, acho que, coberto pela ASV, tá? Então, essas atividades que estiverem dentro da faixa vão estar cobertas pela ASV para estágio inicial, e a intervenção em APP está dispensada. Mas para atividades que às vezes extrapolem, por exemplo, se tem algum talude que avançou, que escorregou, que caiu sobre a faixa, você precisa entrar para fazer alguma intervenção, isso depois vai ter que ser, de fato, comunicado e compensado, né? Então, aquilo que não tiver previsto dentro da sua SV vai ter que ser feita a compensação posterior e a comunicação à CETESB, né? E aí, principalmente de estágio médio e avançado, né? Que não vão estar cobertos pela SV. Porque a SV, lembrando, é só corte de árvores isoladas e o estágio inicial, nesse primeiro momento, né? A gente tem expectativa de aprimorar isso também, mas por enquanto é só o inicial. Acho que Acho que foram foram todas. essas. Sim. Então, pessoal, a gente já está no nosso horário. Eu, em nome aqui do Madrona Fialho Advogados, queria agradecer a presença de todos, em especial da Fernanda, do Marco Antônio e do André, e do meu sócio Barata. Não vou te deixar de fora, viu? E de todos os presentes, e a gente fica à disposição. Quem sabe, quando sair o roteirinho aí da CETESB, a gente não marca uma segunda conversa, Fernanda. Combinado, a gente está para soltar aí, o pessoal está trabalhando bastante aqui, tem gente até sem dormir, viu? Pensando em como fazer da melhor forma. A gente espera que vá ficar bem bacana, assim, acho que vai ser legal. E, assim, nesse primeiro momento, acho que é um aprimoramento, né? E é isso, a gente está à disposição, desde que o Tomás chegou, a gente tem tido bastante liberdade, né, para conversar com os empreendedores, com os setores, receber propostas, né? A empresa tá bastante aberta a isso, e acho que é assim que a gente precisa caminhar mesmo, né? Para chegar num bom termo. E a gente está à disposição, você está à disposição também, para esclarecer, para conversar, estamos por aqui. Então, tá bom, a gente agradece mais uma vez. Rodrigo, Marco, André, fiquem à vontade se quiserem finalizar aí com alguma palavra. Só parabenizar a todos aí, principalmente CETESB e ABCR, pela iniciativa, pelo trabalho e pelo diálogo, né? Eu acho que todo mundo ressaltou e acho que isso é fundamental, tanto dos dois lados da mesa, né? Eu participei dos dois lados e para os dois é importante. A gente cresce, aprende e constrói juntos soluções que são melhores quando a gente conversa. Muito bom e obrigado, e já aproveito para me despedir de todos. Cara, só agradecer, né, parabenizar também o Madrona pela iniciativa, mostrar, jogar luz sobre casos de sucesso, né? Eu acho que isso é importante também, reconhecer essa evolução que está sendo feita, né? E, novamente, agradecer o convite e me colocar pela BCE, colocar a BCE à disposição aí de vocês e, com certeza, também da CETESB nesse diálogo continuado. Obrigado. Do meu lado, queria agradecer principalmente o convite da Marina e o pessoal da CETESB, na figura da Fernanda, Marco também, da BCR, e dizer que a Funchal Investimentos, junto com a EQI, a gente está à disposição do mercado, principalmente de concessões, para atender essa demanda aí de supressão e apresentar uma nova alternativa do ponto de vista ambiental para a CETESB, através de unidade de conservação. Processo extremamente rápido, célere e mais barato do que o costumeiro aí que vem sendo utilizado há uns bons anos. Qualquer dúvida, a gente está à disposição de todos vocês. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Marina.
Então é isso, obrigada, nós vamos encerrar aqui. Um bom dia a todos.